Estamos aqui para mais um episódio do Da Minha Biblioteca para a Sua. E para o episódio 2 eu escolhi manter a mesma temática do episódio 1, então aqui para vocês vai mais uma dica sobre uma micro-história durante a Segunda Guerra Mundial. Então a temática continua sendo aí o Holocausto e a história dos seus sobreviventes, tá? A história, o livro que eu escolhi para essa semana é uma história que saiu em filme, é o filme do Roman Polanski. Ele ganhou inclusive acho que a Palma de Ouro. Ele é um filme muito denso, assim como o livro, a escrita do livro também é uma escrita muito densa. Você entra assim de corpo e alma na leitura desse texto, é muito triste. Esse livro ele foi escrito em 45, então assim que acabou a guerra, o nosso escritor, o nosso personagem escreveu ali as suas memórias, escreveu pelo que ele passou, e o livro foi publicado em 46 com várias censuras ali na Alemanha. Depois ele acabou sendo recolhido, não se falou mais nele, e mais de 50 anos depois, esse livro voltou aí às prateleiras das livrarias e hoje nós temos acesso a esse livro. A minha edição é a de 2003, ele é um livro bastante importante para mim porque ele foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro. Eu já tinha o plano aí de fazer a minha biblioteca desde os meus 15 para 16 anos e quando eu comecei de fato a comprar os meus livros, né, foi com 18, então aí foi em 2003 que é a edição do meu livro. Nós estamos falando, você já sacou qual é o livro? Nós estamos falando aí do livro O Pianista ou Só Pianista, dependendo aí da versão que você encontrar. Então ele conta a história do Władysław Szpilman. O prefácio desse livro foi escrito pelo filho dele. Então é muito interessante. O filho dele fala que até os 12 anos de idade ele tinha muitas perguntas sobre a família, o pai, mas esse assunto nunca era tocado na casa dele. E com 12 anos ele encontrou esse livro que o pai tinha escrito e lendo esse livro ele entendeu por que ele não tinha avós paternos, nem tios, e por que esse assunto nunca era tocado dentro da sua casa. E ele depois, mais pra frente, né, ele acabou entrando junto com um grupo de pessoas que vem relembrando, revivendo essas memórias que são tão importantes, né? Então, mais de 50 anos depois, esse livro ele foi reeditado, ele tem alguns acréscimos aqui, ele tem uma parte final muito interessante que é fragmentos do diário de um oficial especificamente alemão, porque ele teve um contato ali com Władysław e é interessante. E esse diário ele deixa pra gente algumas coisas que nem aquela coisa, né, os alemães não sabiam o que estava acontecendo. Sim, muitos sabiam o que estava acontecendo e muitos compactuavam, muitos aceitavam. E uma outra coisa também, que todos os alemães aceitaram o que o Hitler falou, também isso não acontecia, e que era possível você sozinho lutar contra o nazismo, né? Não em grandes proporções, mas você poderia fazer ali a sua parte. Então esses fragmentos desse diário, eles enriquecem muito essa narrativa de alguns outros lados. Então é muito interessante. Então, o Władysław Szpilman, ele é formado como compositor e pianista e atuava nessa área, tocando ao vivo, produzindo trilhas sonoras, tocando em rádios. E em 1933 ele tinha conseguido um contrato para trabalhar na Polski Radio, em Varsóvia, na Polônia. E se você for lembrar um pouco da história, nesse período o Hitler já vinha colocando algumas regras, né, com relação aos judeus, até chegar lá nas leis de Nuremberg, que foi o fechamento, né, dessas leis. Então, os judeus foram vendo ali várias leis restringindo o seu acesso, o seu trabalho, os seus imóveis, os seus comércios, e assim também não foi diferente com o Władysław Szpilman. Mas como ele pertencia ali ao grupo de artistas, então ele conseguia tocar em vários lugares, inclusive em bares que eram frequentados por alemães, e inclusive ele fez isso durante a guerra também, foi um dos trabalhos dele. Ele conta várias passagens assim muito tristes da vivência no gueto. Ele não chegou a ir para um campo de concentração. Quando vem o embarque para levar todo aquele gueto para os campos de extermínio, a família dele estava na fila, entrando já, né, dentro do vagão.
quando ele sente uma mão puxando ele assim pelo ombro, tirando ele daquela muvuca, como se nada tivesse acontecido, e quando ele tenta retornar para essa fila, esse conhecido, essa pessoa, fala para ele ir embora, e ele acaba então, sem nem pensar, vira as costas e sai correndo em direção aos prédios. Essa foi a última vez que ele viu o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Todos eles acabaram morrendo numa câmara de gás. E nessa fuga dele, ele acaba encontrando um primo que trabalhava para a polícia judaica. A polícia judaica eram judeus que trabalhavam para os alemães para ajudar a colocar ordem dentro do gueto. No fim das contas, todos tinham o mesmo fim, todos seriam levados para os campos de extermínio. Mas enquanto eles pudessem contribuir ali como um trabalho, eles faziam, né? E esse primo então acabou abrigando ele, ajudou ele a conseguir um emprego para tocar num desses bares aí para os alemães. Ele acaba ficando escondido em várias casas diferentes, vários alemães ajudaram ele, então protegendo, levando comida, dando um estúdio ali para ele poder ficar. Então imagina você ter que ficar num lugar onde só tem alemão, um prédio que só alemão mora, ninguém sabe que você tá ali, você não pode fazer barulho nenhum. E aí a sua comida acabou. Olha o desespero. E aí numa dessas, já quase no fim da guerra, ele acaba saindo para procurar comida. Ele já vê que a movimentação das ruas tá bem menor. E ele acaba então encontrando com esse soldado alemão, que na conversa ali ele fala que ele é pianista e tem um piano por ali onde esse alemão leva ele até lá e pede para ele tocar. Então ele toca aí uma música, é um Chopin, se eu não me engano. Ele toca essa música e você vê nitidamente ali, o filme retrata muito bem essa cena de um jeito muito bonito. Um momento de reflexão, né, que a arte, que a música pode trazer para as pessoas. E era só isso, ele só queria ouvir um pouco de música no meio daquele terror e aquele horror todo que foi a guerra. E nos fragmentos do diário dele, encontra-se várias perguntas, né? Qual é o fundamento dessa guerra? Por que será que Deus permitiu essa guerra? Questionamentos de uma pessoa que entende que aquilo é tudo em vão e que não serve para, né, assim, para a população só trouxe desgraça. Quantas vidas, né, foram perdidas, além dos judeus, né, os civis que estavam nas cidades, no meio dos bombardeios e tantas outras, né, tantos outros jeitos drásticos de se morrer. E ele acaba dando o próprio casaco dele pro Vladislau usar, porque estava muito frio, tanto que quando acho que os Estados Unidos chegam ali, ele está com esse casaco, então eles apontam por conta do uniforme e falam, não, eu sou judeu, eu sou pianista, eu sou polonês. E é uma história assim de vida muito bonita, né? Ele acabou se casando, voltou a exercer a prática pianística, continuou tocando, continuou trabalhando, teve a sua própria família e deixou assim um pouco da história dele, do que ele passou, das atrocidades pela qual ele viveu nesse livro. Então essa é a dica da semana, espero que você goste, espero que você leia. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou, qual parte você achou mais interessante. E se você não conhecia essa história, vai pesquisar, vai ler, porque vale muito a pena, viu? É um livro muito legal. Até mais!